Então, qual é a ação, qual a importância do dideoxirribonucleosídeo trifosfato para o método de sequenciamento do sangue? Então, a gente mostrou no vídeo passado que a estrutura do dideoxirribonucleosídeo trifosfato é essa aqui. A base genérica, a base nitrogenada. Aqui o grupamento trifosfato. Grupamento trifosfato. Lembrem-se que a gente dá um certo nome para cada um desses fosfatos. Alfa é o ligado ao carbono 5', beta e gama. Só um jeito que a gente tem para se referir aos 3 grupamentos fosfato de um nucleosídeo trifosfato. Agora, importante é que a gente viu que o didesoxirribonucleosídeo trifosfato não tem hidroxila nem no carbono 2, nem no carbono 3', né? Então, esse aqui é o didesoxi ou dideoxirribonucleosídeo trifosfato. Qual é a característica fundamental desse nucleosídeo? É que ele não tem hidroxila no carbono 3'. Lembre a numeração 1', 2', 3', 4', 5'. É a numeração da pentose. Nesse caso, uma didesoxirribose. Se não tem hidroxila no 2', é um desoxirribonucleosídeo. Como não tem nem no 2' nem no 3', é um didesoxirribonucleosídeo trifosfato. Agora, qual é a importância desse análogo de substrato da DNA polimerase para o método de sequenciamento do sangue, de sequenciamento de DNA? Primeira coisa importante, esse didesoxirribonucleosídeo, ele é reconhecido pela DNA polimerase e é incorporado numa fita, numa extremidade 3' de uma fita, de um primer, de uma fita em crescimento. Esse didesoxirribonucleosídeo trifosfato, ele tem o grupamento indispensável para entrar na extremidade 3' de uma fita em crescimento, que é justamente o grupamento trifosfato. Isso o torna capaz, apto de reagir com, digamos, uma extremidade 3' normal de uma fita de DNA que já existe anteriormente. Então isso aqui é como se fosse a extremidade 3' OH do primer, ou da fita que eventualmente esteja sendo elongada. Então, se vocês imaginarem essa extremidade 3' aqui, pareado, bonitinho, com a outra fita que vai servir de molde, aquela história toda que a gente já viu tantas e tantas vezes, né? Aqui a fita ao contrário, né? Continua para lá, continua para cá. Então essa parte despareada aqui da fita vai servir de molde para a entrada do próximo nucleosídeo trifosfato, que vai ser atacado por essa extremidade 3'. Então essa extremidade 3' que eu representei aqui,
é a extremidade 3' da fita que está sendo sintetizada. Pois bem, esse didesoxirribonucleosídeo, se ele for complementar a outra fita que está servindo de molde, ele é capaz de ser incorporado na extremidade 3' da fita em crescimento, porque para que essa reação aconteça, além da complementariedade das bases, o nucleosídeo tem que ter o trifosfato, e ele tem, e a extremidade 3' OH da fita que vai recebê-lo tem que existir, e aqui está existindo, está representado aqui. Então esse didesoxirribonucleosídeo trifosfato, ele vai ser incorporado na extremidade 3' de uma fita de DNA em crescimento. Mas o que acontece? Eu vou rapidamente desenhar ele incorporado na fita, tá bom? Eu vou apagar aqui e vou desenhar como se ele já tivesse sido introduzido na extremidade 3' OH, depois da reação entre a hidroxila e o grupamento alfa, fosfato alfa. Então vejam lá como é que vai ficar a fita. Vocês já devem ter percebido que depois de incorporado na fita, O, P, dupla O, O menos, O. Pronto. Eu fiz a ligação fosfodiéster e esse nucleosídeo passou a fazer parte da fita. Então a fita cresceu em mais um resíduo, que foi esse. Mas agora observem, essa fita em crescimento que recebeu de desox, agora ela não tem hidroxila sem OH na extremidade 3'. Na extremidade 3' dessa fita agora tem um hidrogênio. O que acontece? Essa fita não cresce mais. Essa fita não pode receber mais nenhum monômero. Ela não pode mais reagir com um desoxirribonucleosídeo trifosfato normal, ou didesox, não interessa qual, não pode, porque ela não tem mais o grupamento hidroxila indispensável para receber o próximo monômero. O que acontece? O didesoxirribonucleosídeo trifosfato acaba sendo um inibidor, ele é um inibidor de síntese ou inibidor de elongação. Tá certo? Um didesoxirribonucleosídeo trifosfato sempre depois que entrou na fita de DNA, depois que foi incorporado na fita de DNA, sempre é o último a entrar. Ele entrou, aquela fita não pode mais receber nenhum monômero. Ela teve o seu crescimento inibido. Tá certo? Então lembra disso. É fundamental. Um didesoxirribonucleosídeo trifosfato funciona como um inibidor de elongação. Ele é sempre o último nucleosídeo a entrar numa fita. Ele entrou, ele vai ser o nucleosídeo da extremidade 3' da fita. Depois dele, nenhum nucleotídeo mais pode entrar. Ele inibiu o crescimento da fita. Tá certo? Então essa é a lógica molecular, né, pela estrutura e pelos agrupamentos que reagem, para a gente explicar a capacidade dos didesoxirribonucleosídeos trifosfato inibirem a síntese de DNA. Ok? Então vamos para o próximo passo na explicação do método Sanger de sequenciamento. E agora eu já vou discutir com vocês uma situação mais próxima do que de fato acontece no sequenciamento do Sanger. Veja o seguinte, eu vou esquematizar aqui um pedaço de DNA, fita simples, associado a um primer, tá bom? Eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. Então eu só vou desenhar um pedacinho, ele é um DNA maior,
vou desenhar uma certa sequência. E aqui segue. Para cá é a extremidade 5 linha. E para cá é a extremidade 3 linha dessa fita. Agora eu vou desenhar, pessoal, um pequeno pedaço de DNA que eu vou chamar de primer. E ele é complementar a essa região aqui de 4 resíduos de nucleotídeo. Eu vou representar assim: C, G, T, A. Pronto. Aqui é a extremidade 5 linha. E aqui é a extremidade 3 linha. Por quê? Porque o pareamento é sempre antiparalelo. Se 3 linha está para cá, 5 linha tem que estar aqui. Tá certo? Então, nessa ponta aqui é que tem a hidroxila da extremidade 3 linha. Então, está desenhado um DNA, fita simples e um pequeno primer de 4 resíduos apenas. Normalmente, quando a gente trabalha com o sequenciamento, com primer, a gente trabalha com primers maiores, de 15 e 20. Nesse caso, só para simplificar, eu desenhei um primer de 4 resíduos. E ele está hibridado nessa região aqui. C, G, T, A é a sequência do primer. Agora vocês imaginem o seguinte: imagine que eu tenho uma quantidade muito grande dessas moléculas de DNA fita simples, todas elas hibridadas com um primer nessa região. Então eu tenho um tubinho com, digamos, 10 microlitros dessa solução. DNA fita simples, bem grandão, circular. Na verdade, o vetor que a gente normalmente usa para esse tipo de sequenciamento é circular. No início do desenvolvimento do método era o M13, inclusive, agora já evoluiu, está muito mais amplo a técnica. Mas naquela época era um DNA fita simples circular, o Fago M13. Então a gente imagina que a gente tem uma solução desse DNA fita simples e numa pequena região um primer. Uma pequena região de fita dupla. A gente tem milhões dessas moléculas em 10 microlitros num tubinho. E nesse tubinho, pessoal, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar DATP. Eu vou colocar DCTP. Eu vou colocar DGTP, mas eu vou colocar, em vez de DTTP, eu vou colocar dideoxi-TTP. Então eu coloquei os 3 nucleotídeos normais, os substratos normais para síntese de DNA. Mas em vez de colocar o deoxitimidina trifosfato, eu coloquei o dideoxitimidina trifosfato. Então eu misturei esses 4 substratos da DNA polimerase, um deles um substrato artificial, um análogo, o dideoxi-TTP. Misturei com isso e coloquei também mais DNA polimerase. Então eu coloquei no mesmo tubinho uma enzima que é capaz de elongar a extremidade 3 linha de um primer utilizando uma fita molde de DNA. O que ela vai fazer? Bom, simples. Ela vai encontrar a extremidade 3 linha do primer, que tem hidroxila, e vai introduzir na primeira posição uma base que seja complementar ao G. Então ela vem aqui e introduz a citosina. Nesse caso, o monômero é a desoxitosina, então ele entra aqui e ela elongou em uma posição o primer, que era de 4, agora ficou uma fita de 5 resíduos. Ótimo. Esse nucleosídeo é um nucleosídeo normal? Sim. Ele tem OH na extremidade 3 linha? Sim. Então essa fita, ela pode ser elongada ainda. Qual é o próximo nucleotídeo que tem que entrar? Se na fita molde é o T, aqui é o A. A DNA polimerase busca o DATP. Tem? Tem. Então ela vai e introduz
o DATP na segunda posição. Ótimo. O DATP era um nucleosídeo normal, tem hidroxila na extremidade de 3' linhas? Tem. Então essa fita que agora tem 6 monômeros vai ter extremidade 3' linhas com hidroxila. Então ela está apta a captar mais um. Próximo é G. A DNA polimerase encontra DGTP. Vem aqui, introduz G. Ótimo. O primer agora tem 7 resíduos. É uma pequena fita de DNA com 7 resíduos. Próxima posição. O G tem hidroxila na extremidade de 3' linhas? Sim. Era um deoxi-GTP. Próxima posição. Ah, tem que colocar T. A DNA polimerase encontra a desoxitimidina? Não. Ela só encontra a didesoxitimidina. Ela reconhece a didesoxi, aceita a didesoxitimidina trifosfato como um substrato? Aceita. Então a DNA polimerase ela vai ser meio que enganada e vai introduzir a dideoxitimidina trifosfato nessa fita que estava crescendo até aqui normal. E aí introduz a timidina. Agora a extremidade 3' linha tem um hidrogênio apenas. Essa extremidade 3' linha que passou a ser a extremidade 3' linha da fita, era a extremidade 3' linha da timidina trifosfato de desoxi, não tinha hidroxila na extremidade 3' linha. Agora a fita não tem mais hidroxila na extremidade 3' linha. Essa fita sofreu uma inibição irreversível do processo de síntese. Então ela foi inibida. Nenhum outro resíduo consegue entrar nessa posição. Tá certo? Na posição ela teria que colocar o próximo, um A. Tem DATP? Tem. Ela poderia colocar, mas não pode porque a extremidade 3' linha da fita agora não tem mais hidroxila, só tem hidrogênio. Então essa fita foi inibida. Tá certo? Perfeito. Isso normal é o tradicional. Agora prestem muita atenção. Prestem muitíssima atenção nisso. O que vocês acham que aconteceria se, além da desoxiadenosina, desoxitidina, desoxiguanosina, didesoxitimidina, eu tivesse colocado também no mesmo sistema a desoxitimidina trifosfato? Agora eu estou propondo para vocês construir um sistema novo. Mesmo primer, aqui mesmo primer, DNA polimerase, tudo igual da outra vez, desoxiadenosina trifosfato igual da outra vez, igual da outra vez, igual da outra vez, didesoxitimidina trifosfato igual da outra vez, mas agora o sistema vai começar já desde o início dispondo também de deoxitimidina trifosfato. Então agora, pessoal, a DNA polimerase ela tem uma opção, preste atenção nisso, ela tem uma opção. Toda vez que ela encontrar A na fita molde, isso vai acontecer aqui, 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 dessa região que eu representei, toda vez que ela encontrar o A, e ela vai ter que introduzir uma timidina, porque o pareamento é AT, a DNA polimerase tem a opção, ao acaso, de introduzir dideoxitimidina trifosfato ou então deoxitimidina trifosfato. Esses dois substratos, eles são capazes de responder por uma necessidade fundamental que a DNA polimerase exige. Então, tanto a desoxitimidina trifosfato como a didesoxitimidina trifosfato, eles cumprem a exigência da DNA polimerase. Qual é? Serem capazes de parear com A. Então a DNA polimerase encontrou o A na fita molde. Ela vai procurar uma base, um nucleosídeo que tenha T como base nitrogenada, timina como base nitrogenada. É esse nucleosídeo que ela vai incorporar na fita em crescimento toda vez que encontrar um A na fita molde. Agora
ela tem a opção de colocar desoxitimidina ou desoxitimina. De desoxitimidina trifosfato ou desoxitimidina trifosfato. E o que vai acontecer? Então vamos rapidamente aqui. Coloco o C, porque o C é o normal. Coloco o A, porque só tem desoxi-A, a fita continua crescendo. Coloco o G, porque só tem G, desoxiguanosina trifosfato. Então coloca. Agora pronto, chegamos na primeira posição. A da fita molde. Aqui ela pode colocar uma de desoxi ou uma desoxi. Vamos representar que da mesma forma que a outra vez, pelo acaso, ela colocou uma de desoxitimidina trifosfato. A fita sofreu inibição. Então essa aqui não cresce mais. Acabou. Aconteceu o que tinha acontecido da outra vez, onde só tinha de desoxitimidina. Nesse caso tinha de desoxi ou desoxitimidina, mas por acaso ela colocou um de desoxi. Ok? Agora lembrem do seguinte, pessoal. Esse sistema tem um número gigantesco dessas fitas simples hibridadas com o primer de 4 resíduos. Então eu falei para vocês que tinha lá 10 microlitros, digamos que eu tivesse 100 nanogramas desse DNA fita simples hibridado com esse primer de 4 resíduos. Então, 10 microlitros com 100 nanogramas é uma quantidade enorme de moléculas, enorme. Então, em algumas moléculas de DNA fita simples, o primer vai ser elongado e, em alguns casos, em algumas moléculas, a dideoxi vai entrar logo na primeira posição. Essas moléculas sofrem inibição de cara logo. Outras moléculas de primers hibridadas a outros templates, já que tem tantos templates, simplesmente pelo acaso, nessa primeira posição, eles não vão receber a didesoxitimidina. Eles vão receber a desoxitimidina. Então eu vou representar aqui, presta atenção, eu não vou desenhar novamente a fita molde não. Eu vou desenhar um outro caso. Vamos subentendam que aqui a fita molde já está escrita. Então entra C, aqui aqui é o primer hibridado. 3 linhas, 5 linhas. Eu estou tentando representar aqui um outro caso. Tá, tudo bem, eu vou escrever. A, C, T, T, A, C, G, G, C, T, A, C, T, G, T, A, C, G, 3 pontinhos, 3 linhas. Pronto. Agora eu estou representando o que vai acontecer com uma outra molécula de DNA molde. Entra C, porque só tem C. Entra A, porque só tem A. Entra G. Aqui entra dideoxi-T ou deoxi-T, ao acaso. Nesse caso, entrou o T. Se entrou o T, essa extremidade continua com extremidade 3' em OH. Então pode entrar o próximo. A, G, porque só tem A, G, sem problema, C, C, G. Opa, de novo. Pode entrar um dideoxi ou um deoxi. Aqui, nesse caso, entrou um dideoxi. Pronto. A fita foi inibida. Foi inibida na primeira chance, na primeira posição do A na fita molde? Não. Ela pôde crescer. Pelo acaso entrou uma deoxitimidina, então ela pôde crescer até a próxima posição que tinha A na fita molde. Nesse caso aqui, entrou um dideoxi. Tá certo? E vamos desenhar ainda o terceiro caso. Vou desenhar o terceiro caso aqui embaixo. Cinco linhas, pontinhos, A, C, T, T, A, C, G, G, C, T, A, C, T, G, T, A, C, G, 3 pontinhos, 3 linhas. Tá certo? ACTT, ACGG, CTAC, TGT, ACG. Tá certo. Desenhar de novo o primer hibridado aqui.
5 linhas, 3 linhas. Nesse caso, entrou C, só tem C, A, só tem A, G, só tem G. Aqui entrou, pelo acaso, um T, pode continuar crescendo, A, G, C, C, G. Aqui, pelo acaso, entrou um T, então pode continuar crescendo. A, G, e só aqui, na última posição, dessa que a gente representou, entrou uma dideoxitimidina. E aí, a fita foi inibida. Então, o que eu representei aqui? Eu representei aqui 3 casos que podem acontecer quando o sistema tiver uma mistura de deoxiadenosina trifosfato, deoxicitidina trifosfato, deoxigonosina trifosfato e tiver deoxitimidina trifosfato e dideoxitimidina trifosfato. É isso que pode acontecer nessa região que eu representei. Eu tenho a formação de, preste atenção agora, nesse sistema eu tenho a formação de uma fita de 3, 7, 8 resíduos, 7, 10, 13, 14 resíduos, 4, 8, 12, 16, 18 resíduos. 8, 14, 18. Contando de novo. 4, 4, 8, 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14, de novo, 4, 8, 12, 16, 18. Então, nesse caso, houve a formação, o primer se transformou numa cadeia de 8 resíduos, nesse caso, o primer se transformou numa cadeia de 14 resíduos, e nesse caso, o primer se transformou numa cadeia de 18 resíduos. Tá certo? Esses 3 exemplos que interessavam para a gente nessa região que eu representei. Agora percebam uma coisa e vocês vão começar a entender a sacada do Sanger. 8, 14 e 18 são as posições do A na fita molde, contando a partir do início da hibridação do primer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um A. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem outro A. 15, 16, 17, 18. Tem outro A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira posição de um A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Segunda posição de um A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Terceira posição de um A. Perceberam isso? Então, usando a didesoxitimidina trifosfato, misturada com a desoxitimidina trifosfato e os outros 3 nucleosídeos normais, eu consegui descobrir a posição do complementar ao dideoxi. Nesse caso, já que eu usei o dideoxi T, o complementar é o A. Eu consegui descobrir a posição do A na fita molde a partir do início da hibridação do primer. Tá certo? Digamos que eu fizesse isso com 4 sistemas diferentes. Fazendo isso aqui, não, na verdade vamos fazer diferente. O que eu faria logo a seguir? Então a gente tem uma pergunta fundamental agora. Como é que eu posso descobrir que esse primer se transformou numa fita de 8 resíduos, esse primer numa fita de 14, esse primer numa fita de 18? Como é que eu posso descobrir que esses primers eles cresceram até um determinado tamanho? Aí eu gostaria que vocês lembrassem do nosso gel de poliacrilamida desnaturante
de alta resolução. Com esse gel de poliacrilamida desnaturante, que é como aquele gel de agarose que vocês fizeram, só que ele é super fino, ele é feito entre duas placas e corre na vertical. Mas o princípio de separação é o mesmo. Ele separa baseado no tamanho. Agora tem duas diferenças. Primeiro, ele tem um altíssimo poder de resolução. E segundo, ele é desnaturante. Você coloca uma mistura de DNA, fita dupla, ele se separa. Ele tem um agente desnaturante lá. Então todo o DNA corre fita simples. Tá certo? Então se eu pegasse, imagine que eu pegasse tudo isso aqui, todos os 10 microlitros onde tinha DNA polimerase, os 4 normais e o dideoxitimidina trifosfato, esses milhões de moléculas de template, em uma certa fração tinha acontecido a formação o primer tinha virado uma fita de 8, em outra fração o primer tinha virado uma fita de 14, em outra fração o primer tinha virado uma fita de 18, e se tivesse entrado um deoxitimidina, aquele continuaria em outras opções, mas vamos nos restringir a essas 3. O que aconteceria se eu pegasse tudo isso aqui e tacasse num gel de poliacrilamida desnaturante? O que eu ia ver? Agora, meus amigos, eu vou desenhar aqui, nesse cantinho, um gel de poliacrilamida desnaturante. É uma obra de arte insuperável. Eu vou desenhar 4 poços aqui, vai. Aqui, pronto. Então aqui, digamos que nesse pocinho aqui, eu vou colocar toda essa misturada. E eu vou representar aqui 3 bandas. 3 bandas. Uma de 8 resíduos. Uma de 14 resíduos e uma de 18 resíduos. Então, pegando toda essa misturada aqui e colocando num gel de poliacrilamida desnaturante, eu consigo ver, depois a gente vai discutir como, a gente corre o gel, acho que vocês lembram, negativo para o positivo. O DNA tem uma carga residual negativa, então ele foge do polo negativo e vai para o polo positivo, mas quando ele migra através de uma matriz, de uma geleia, de uma gelatina, e a poliacrilamida é como se fosse uma gelatina super dura, quando ele migra através dessa geleia, as partículas menores, as cadeias menores, migram mais rápido. Então, todas as moléculas de 8 resíduos, ou seja, em todas as moléculas templates, onde o primer recebeu uma dideoxitimidina logo na primeira oportunidade, quando apareceu o primeiro A, eles vão se concentrar, eles vão migrar juntos e vão todos se concentrar aqui. Eu deixei, digamos, durante 2 horas. Então, as fitas de DNA de 8 resíduos ficaram aqui. Eu vou escrever aqui, 8. As de 14, então todos aqueles templates onde entrou uma dideoxitimidina só na segunda oportunidade, ou seja, só no segundo aparecimento de A na fita molde. O que acontece? Essas fitas simples de 14 resíduos, elas vão todas migrar juntinhas e vão migrar até aqui. Menos do que as de 8, mais do que as de 18. Então aqui ficaram as de 14. E as de 18, que são as maiores, migraram até aqui. Então aqui se posicionaram as bandas que equivale àquela região, uma região rica, cheia de moléculazinhas de 8 resíduos, cheia de moléculas de 14, cheia de moléculas de 18. Então formaram-se 3 bandas. Tá certo? Ok. Depois a gente vai discutir como é que esse gel é feito, como é que a gente visualiza, mas agora o que eu quero destacar é o seguinte: nesse poço eu coloquei o sistema que tinha
a didesoxitimidina. Está aqui. Didesoxitimidina 18, 14 e 8. Justamente esses 3 exemplos que eu usei aqui. Ok? Bom, gente, vocês já perceberam qual é a jogada. Esse aqui é um sistema. Ele tem o template, o primer, os 4 desoxirribonucleosídeos trifosfato e a didesoxitimidina trifosfato. Esse é o sistema com a didesoxitimidina. Agora eu vou fazer 3 sistemas novos. Preste atenção nos sistemas que eu vou fazer. E eu vou utilizar esse espaço aqui, ó. Eu vou fazer um sistema. Todos os sistemas têm o mesmo template, ou seja, o mesmo molde de DNA. É essa fita preta aqui. Todos os meus sistemas, os meus 3 novos sistemas, vão ter o mesmo template. Todos eles vão ter o mesmo primer, o mesmo iniciador. Essa moléculazinha de 4 resíduos hibridada nessa região. Tá bom? E atenção, todos vão ter DNA polimerase. E atenção, todos vão ter DATP, DCTP, DGTP e DTTP. Ou seja, todos eles vão ter os 4 tipos de desoxirribonucleosídeos trifosfato. Os nucleosídeos normais, digamos assim. Bem, e o que vai diferir entre esses 3 novos sistemas que eu vou fazer? O que vai diferir? Em um sistema, eu pego isso aqui e divido em 3. Bom, acabou as cores, não. Tá, tudo bem. Vou colocar em roxo, porque não tem tanta cor assim. Vou dividir em 3 sistemas. Um vai ter didesoxi ATP. Pego uma parte dessa mistura, boto num tubinho separado com didesoxi ATP. Pego outra parte dessa mistura, boto num tubo separado com didesoxi CTP. Pego o que sobrou dessa mistura, coloco em um tubinho separado com didesoxi GTP. Então eu faço 3 novos sistemas. Eu já tinha feito um sistema com dideoxi TTP e surgiram bandas de 3 tamanhos diferentes, desse exemplo que a gente está considerando. 8, 14 e 18. Agora eu vou fazer mais 3 sistemas diferentes. Todos eles têm tudo isso aqui, mas um só tem dideoxi A, o outro só tem dideoxi C e o outro só tem dideoxi G. Lembra, quando eu digo só tem dideoxi A, é o único dideoxi que tem nesse sistema é o A. Ele tem também o DATP. Aqui o único dideoxi que tem nesse outro sistema vai ser o C. Também tem o deoxi C normal. Aqui tem o dideoxi C. E nesse terceiro sistema, o único dideoxi que vai existir é o G, além do deoxi G que tem aqui e o DTTP. Então, meus amigos, eu quero que vocês pensem agora. O que vai acontecer no sistema onde só tem dideoxi, o único dideoxi que existe é o dideoxi A? Eu vou aproveitar esse desenho aqui.
Então, estamos supondo agora, vamos simular o que acontece no sistema que tem tudo isso aqui, ou seja, os 4 tipos de desoxirribonucleosídeos, e tem como único tipo de dideoxi o A. Primeira posição, entra C. Segunda posição tem que entrar um A. Opa, já de cara. Pode entrar dideoxi A ou deoxi A. Vamos supor que entre um dideoxi A já de cara. Inibiu. Então formou no sistema com dideoxi A, nesse caso, uma fita de 6 bases, 6 resíduos. Digamos que não tivesse entrado de cara um dideoxi A. Digamos que tivesse entrado aqui um C, porque só tem deoxi C. Por acaso entrou um deoxi A. Depois entrou um G, só tem G. Aqui T, só tem T. Aí na segunda posição, na segunda alternativa, na segunda chance de entrar um dideoxi A, um deoxi A, na segunda posição de T na fita molde, digamos que aqui sim entrou um dideoxi A. Então agora formou esse tamanho de banda. Digamos, numa outra possibilidade, que tivesse entrado aqui também. Entrou C aqui, A aqui, G aqui, T aqui. Tivesse entrado A aqui também. Então pode continuar G, C, C, G, T. E aqui entrou um dideoxi A. Tá certo? E a gente ainda tem mais uma chance, que agora, como eu não tenho mais espaço, eu vou escrever aqui. Digamos que ele tivesse alongado aqui, tivesse entrado só desoxi até aqui, tivesse entrado também aqui, e aqui eu vou representar um A, e só tivesse entrado um dideoxi aqui. Ok, então agora nós representamos todas as alternativas que podem acontecer, das que interessam para a gente, num sistema que tivesse, além dos 4 deoxirribonucleosídeos, o dideoxiadenosina trifosfato. Então aqui se formou uma fita de 6 resíduos, aqui se formou 4, 8, 9 resíduos. Aqui, na de cima, se formou 4, 8, 12, 15 resíduos. E na de baixo, 15 e 16 resíduos, que eu representei logo abaixo, só para economizar tempo assim, né? 16 resíduos. Tudo bem? Se eu pego agora essa misturada toda, ou seja, do sistema que continha tudo isso aqui e dideoxi A, do sistema onde surgiram fitas de 6, 9, 15 e 16 e coloco num gel desnaturante. Então aqui eu vou colocar o sistema que tinha dideoxi A. Então formaram-se fitas de 6, vou botar aqui embaixo, 6, 6, depois 9, aqui, depois 15, aqui, e 16, aqui. Então essa banda aqui tem 6, essa aqui tem 9, essa aqui tem 15 e essa aqui tem 16 resíduos. Então surgiram essas bandas desse sistema que continha dideoxiadenosina trifosfato. Tá certo? Agora eu vou pedir para vocês fazerem isso no papel. A mesma coisa para os 2 sistemas que sobraram. O sistema que contém dideoxi-CTP
e o último sistema que contém dideoxi-GTP. Façam a mesma coisa que a gente fez para dideoxitimidina e para dideoxiadenosina. Imaginem que agora o teu sistema só tinha dideoxitidina ou então só tinha dideoxiguanosina. E vejam quais são as fitas que surgem, quais os tamanhos, em que fitas se transformam os primers num sistema que tem dideoxicitidina. Qual o tamanho das fitas em que o primer se transformou num sistema que tem dideoxiguanosina? O que acontece quando você pega esses sistemas e coloca num gel desnaturante? Qual é o padrão de escadinha aqui? Então eu peço que vocês façam um sistema com C e depois um sistema com fazer de preto G. Qual é o padrão que vocês vão obter? Não resisto. Eu ia pedir para vocês, eu não ia fazer isso aqui, mas eu não resisto. Eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer de cabeça. E eu espero que eu acerte. E eu quero que vocês confiram para ver se eu acertei. Então agora eu vou simular aqui um sistema com dideoxi-C. Deixa eu ver. Ops, já de cara. Uma pequenininha aqui. Dideoxi-C, né? Opa, um aqui. Logo acima. Ops, de novo. Pronto. Isso que interessa pra gente. E aí, com dideoxi-G, deixa eu ver. Aqui. Dideoxi-G. 4. Aqui. Aqui. Pronto. Pronto. É esse o padrão. Oh, pena que isso aqui ficou totalmente assimétrico, né? Tem umas distâncias aqui meio toscas, mas olha, tem que aparecer essas bandas aqui, 3 bandas no sistema com dideoxi-C e 4 bandas no sistema com dideoxi-G. 3 bandas no sistema com dideoxi-C e 4 bandas no sistema com dideoxi-G. Eu quero que vocês me digam quais os tamanhos dessas 4 fitas. Ok? Então, gente, demos um grande passo. Se vocês conseguirem entender isso, se vocês conseguirem entender como surgiu esse padrão de bandas, tá certo? Isso é fantástico. É fantástico. Tá certo? Porque nós estamos praticamente no fim do método Sanger. Quer dizer, o que eu mostrei para vocês, esse padrão de bandas aqui, é o sequenciamento do DNA. Tá certo? E a gente vai ver no próximo vídeo como a sequência surge desse padrão. Eu tenho certeza que vocês já perceberam como é que ela surge. Tá bom? Mas olha, se vocês conseguirem chegar, essas bandas que eu escrevi aqui, essa tem tantas bases, essa tantos resíduos, tantos, vai ser fantástico. Então tentem fazer isso. Ok? E no próximo vídeo a gente completa o sequenciamento do Sanger e vamos para o pirossequenciamento. Joia, gente?